Olá pessoal, tudo bem? No capítulo deste sábado de Nos Tempos do Imperador, a Pilar estará totalmente desnorteada, clamando por socorro diante das imposições repugnantes que tem sofrido pelas mãos do Eudoro, chegando a se emocionar durante o relato dos últimos acontecimentos. E agora, recuperado, Samuel ficará ainda mais encantado pela coragem da Pilar, que parece somente aumentar com o passar do tempo. A Pilar, então, pedirá o apoio da Luísa junto ao imperador Dom Pedro II, justamente para que ela consiga uma bolsa de estudos, pois não pretende abandonar o sonho de se tornar médica, ainda mais depois da realização do exame. E no vídeo de hoje veremos a Pilar recebendo uma surpresa do Samuel e ficando radiante. Também veremos o Tonico tramando um golpe sujo. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Nos Tempos do Imperador, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Pilar agiu certo fugindo do casamento com o Tonico? Ou ela deveria ter se submetido à imposição do pai? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você está gostando do Samuel na novela, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. Além disso, a Pilar também acabará relatando que ela e o Samuel se conhecem e estão apaixonados. A condessa acabará ficando extremamente feliz com a coincidência e, diante do seu espírito altruísta, a Luísa não pensará duas vezes em auxiliar a jovem como puder, decidindo contratar a Pilar para cuidar de seu filho. Assim, sabendo que a Pilar será babá do filho da condessa e, consequentemente, estará muito próxima dele, o Samuel ficará radiante de alegria, tendo absoluta certeza de que finalmente poderá viver esse amor, disposto a fazer tudo o que for preciso para estar ao lado da Pilar. Mas como nem tudo são flores, o grande problema desse envolvimento é que a aproximação entre a Pilar e o Jorge, que mudou de nome para Samuel, está chamando a atenção de outras pessoas. Com o tempo, a condessa apresentará o jovem casal ao imperador. Ele ficará sabendo da história deles e também das lutas de cada um para vencerem as barreiras impostas às mulheres e aos negros, e afirmará que vai lutar para ajudá-los. Porém, a paz da Pilar e do Samuel não durará muito tempo, por conta do desejo de vingança do Tonico. Ele ficará sabendo, através da Dolores, que a Pilar está namorando Jorge. A princípio, os dois vivem vidas completamente diferentes, mas acabaram se apaixonando no momento em que se conheceram. O maior problema é que a jovem tem outros planos e não pretende deixá-los de lado tão facilmente para viver um romance. Essa ideia é bem diferente do que o rapaz pensa. A Pilar, que quer se tornar a primeira mulher médica do Brasil, está focada em fazer de tudo para seguir com os estudos, mas não sabe como vai conseguir. Depois de chegar na fazenda da Luísa, os dois chamarão a atenção da Zayla, que também está extremamente interessada no Samuel. A jovem, então, decidirá provocar a Pilar, mas sabe que tem um longo caminho pela frente. Afinal, já sabe que os dois andaram se beijando. Durante uma conversa com a Cândida, a Zayla abrirá o jogo sobre seus sentimentos e surpreenderá ao afirmar que vai se casar com Samuel, custe o que custar. Ou seja, o romance da Pilar e do Samuel terá que enfrentar muitas pessoas. Os dois passarão a se encontrar
se reaproximarão até que ele a pedirá em namoro. Porém, a jovem dirá que não é o momento para um compromisso, já que precisa se dedicar ao trabalho. Nesse meio tempo, a Pilar sofrerá investidas do conde Eugênio e será alertada sobre ele pela Justina. O conde revelará à jovem que o Samuel é o responsável pela tragédia que acometeu Ambrósio. Entretanto, rapidamente a Luísa tratará de explicar que a acusação é falsa. Confusa, a Pilar resolverá confrontar o amado sobre essa história. Sem saída, o rapaz decidirá contar toda a verdade para Pilar. Ele dirá que é filho bastardo do coronel Ambrósio e foi vendido por ele como escravo. Além disso, o rapaz vai explicar que naquele dia da tragédia, ele foi até a fazenda para buscar informações sobre a sua irmã. O Samuel falará que durante a discussão, o jagunço do coronel acabou atirando sem querer no patrão. Entretanto, ele colocou a culpa no próprio Samuel, que precisou fugir por isso, levou um tiro e estava ferido quando ela o encontrou. Desde então, passou a ser caçado pelo Tonico. A jovem acreditará plenamente no amado, pedirá desculpas e, para provar que o ama e confia nele, o pedirá em namoro. Assim, os dois finalmente conseguirão ter um pouco de paz para viverem esse amor. Nesse meio tempo, disposto a se vingar, o Tonico armará uma armadilha contra o casal. Ele fará com que a Dolores minta para a irmã, dizendo que o Jorge tem um caso com a Luísa. A notícia provocará o ciúme da Pilar, culminando na separação do casal. Tanto que ela não aceitará o pedido de casamento do jovem e resolverá estudar medicina nos Estados Unidos, a convite do Dom Pedro. Arrasado, o Jorge decidirá tomar outro rumo, abandonando a música e, com a ajuda do imperador, vai estudar engenharia, tudo para ser aceito na sociedade. Mas é lógico que mais adiante o casal vai se esbarrar de novo, vai e volta, como em todo folhetim. Dona de uma personalidade forte, a Zayla pode provocar uma ruptura no folhetim. A atriz revelou que não acredita em transformações, mas sim que todos temos um universo dentro de nós e podemos acessar lugares de acordo com nossas necessidades e também experiências. Para ela, o amor e a dor podem nos fazer acessar camadas que nem tínhamos consciência. E ela pode vir a abrir algumas dessas camadas profundas. Sem entregar o que a Zayla pode provocar com os mocinhos, a atriz indica que um sentimento pode levar a herdeira dos reis africanos a atitudes inesperadas, já que o amor é um caminho tortuoso, cheio de curvas, e às vezes, para segui-lo, ultrapassamos limites. Ela ainda descarta qualquer receio de uma reação mais explosiva do público, por conta do seu comportamento na TV. A intérprete da Zayla revelou estar preparada para se encontrar com o público através dela e tem tentado construir uma personagem humana acima de tudo. Seja qual for a opinião do telespectador, quer estar confiante de que ela poderá tocar no íntimo de cada um e a expressão que vier daí será muito aceita e bem-vinda. Tendo como pano principal a trajetória do Dom Pedro II, a novela vai tocar também na escravidão, já que até hoje sofremos com a estrutura racista vinda desse período. A atriz revela que, como mulher preta, é uma honra poder ser uma das pessoas a contar essa história na TV aberta, e como princesa, já que visitou a região da Pequena África para compor sua personagem. Para a artista, é fundamental abrir o leque para uma visão além da escravatura e do sofrimento,
porque quando se olha para esse período, mostram muitos escravizados e suas dores, mas é necessário mostrar também a beleza e a cultura envolvidos. No folhetim Nos Tempos do Imperador, a jovem Pilar tem o sonho de se tornar a primeira médica do Brasil, mas enfrenta desde pequena o peso de ser uma mulher no século XIX. A Pilar passou anos em um convento, onde estudou e teve ainda mais a certeza de que queria ir em busca do sonho de se tornar médica, um objetivo quase impossível na época, visto que as mulheres eram proibidas de ingressar nas faculdades. Para a atriz, a Pilar é uma mulher empoderada à frente do seu tempo. Ela revelará que fica pensando que se hoje em dia já é difícil a gente ser mulher dentro da nossa sociedade, imagina para Pilar no século XIX, admitindo que enxerga a personagem como uma verdadeira heroína. Ela tem uma personalidade corajosa e o fato de ter sido criada em um convento lhe deu acesso a livros que lhe abriram para outros horizontes. Em uma sociedade que te impõe limites, a Pilar vai atrás de outros, e isso é muito empoderador. Porém, desde que conheceu o Jorge, a jovem não consegue parar de pensar no rapaz que ela salvou a vida. Ainda que saiba que esse amor é um pouco complicado para aquele momento, ela começa a sair fora de outras propostas que vão começar a aparecer e surpreenderá os mais próximos. O Emílio Dantas foi o primeiro nome confirmado como protagonista do Dom Pedro II. Porém, ele foi trocado pelo Selton Mello, que aceitou o convite para integrar a trama, já que a emissora tentava convencê-lo a voltar às novelas há 2 décadas, sendo que o Emílio foi relocado para o papel central da série Todas as Mulheres do Mundo. Apesar de ter alegado que jamais voltaria às novelas e ter focado a carreira no cinema, o Selton decidiu aceitar o convite por se interessar pela temática imperialista, sendo essa sua primeira novela em 21 anos, desde Força de um Desejo em 1999. A Andréia Horta interpretaria a Imperatriz Teresa Cristina e chegou a dar detalhes sobre a sua personagem. Porém, com o primeiro adiamento da novela em 2019, a atriz decidiu aceitar o convite para protagonizar a novela Um Lugar ao Sol, o qual também foi adiada e foi substituída pela Renata Gaspar. A Renata, no entanto, foi considerada muito inexperiente na área do drama após as primeiras leituras do roteiro e transferida para o humorístico fora de hora, enquanto o papel passou para Letícia Sabatella. A ideia inicial era que a Natália Dill e o Bruno Cabrerizo interpretassem a protagonista Luísa e o seu marido Eugênio. Porém, com o primeiro adiamento em 2019, ambos foram deslocados para outros trabalhos. Ela para Dona do Pedaço e ele para Órfãos da Terra. E os personagens foram assumidos pela Mariana Ximenes e pelo Thierry Tremurux, respectivamente. O Matheus Nastergalli interpretaria o Tunico, porém, ele abriu mão para focar na série Cine Hollywood. Na sequência, o Lúcio Mauro Filho foi convidado, mas preferiu o personagem de Bom Sucesso e o Alexandre Nero ficou com o papel. O Leopoldo Pacheco foi convidado para interpretar o Coronel Eudoro, porém, preferiu o papel em Salve-se Quem Puder, e o José Dumont foi escalado. A Gabriela Medvedovsky, a Daphne Bozaski e a Eslaine Vieira foram escaladas para papéis de destaque na trama após a boa repercussão de seus trabalhos em Malhação Viva a Diferença. Devido à pandemia, a Vera Holtz e o Luiz Melo, que já haviam gravado diversas cenas, como Lota e Batista, pediram para deixar o elenco, temendo o contágio, sendo substituídos pela Paula Corren e o Hernani Moraes. O ator luso-angolano Roger Fortuna interpretaria o Dom Olu,
mas foi substituído sem explicações pelo Rogério Brito. Como Nos Tempos do Imperador é uma sequência de Novo Mundo, os autores aproveitaram para incorporar 5 personagens da trama anterior. O Quinzinho e a Vitória, que eram os bebês filhos do casal protagonista na primeira trama, passaram a ser interpretados pelo Augusto Madeira e pela Maria Clara Gueiros, enquanto a Lourdes, que é a governanta do palácio, que era interpretada pela Bia Guedes, retorna agora aos 60 anos, sendo interpretada pela Lu Grimaldi. Já a Viviane Pasmanter e o Guilherme Piva, destaques cômicos da primeira parte, retornam com os seus personagens originais, porém, agora com 80 anos. Para que isso acontecesse, os dois receberam uma caracterização especial. A princesa Maria Leopoldina e o seu marido Dom Pedro I, nas interpretações da Letícia Colin e do Caio Castro, também apareceram em cenas de flashback. O casal de indígenas Piatã e Jacira, que foram vividos pela Júlia Buscaccio e o Rodrigo Simas, farão uma participação especial, agora com a interpretação da Valéria Alencar e do Clóvis Torres. Em substituição no horário após o término de Éramos Seis, foi exibida de 30 de março a 28 de agosto a edição especial de Novo Mundo. A reapresentação serviria de ponto de partida para a próxima novela das 6, mas a ideia não foi levada adiante devido ao movimento de retomada das gravações das novelas interrompidas, uma vez que a Globo deu prioridade na volta das gravações de Amor de Mãe e de Salve-se Quem Puder, que estavam no ar antes da suspensão. Por conta disso, Flor do Caribe foi escolhida como nova edição especial e passou a ser reapresentada a partir de 31 de agosto. Em 24 de novembro, Nos Tempos do Imperador, teve suas gravações retomadas, sendo a última novela da Globo a retornar à sua produção devido à complexidade da trama de época, aliada às medidas sanitárias adotadas pela emissora. Apenas os atores que não pertencem ao grupo de risco retornaram aos estúdios. Apesar da retomada, a trama tinha pouca frente de capítulos prontos e o ritmo de gravação passou a ser mais lento. Temendo que o agravamento da pandemia pudesse interromper novamente os trabalhos com a novela em exibição, optou-se por escalar uma nova reprise na faixa das 6, sendo escolhida A Vida da Gente, que reestreou em 1º de março de 2021. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!